Ideia Namdwang é uma terra com poucas pessoas. Se houvesse duas escolas de artes marciais coexistindo, não seria possível. É muito para ambos os lados competirem pelo território um do outro. Ele respondeu: Eu sei disso. Mas nosso dojo existe aqui há muito tempo. Então, como podemos dizer que temos que sair verdadeira ilusão? Lembra a todos aqui que se os dois lados causarem conflito, a lua inteira sofrerá grandes perdas. Mas está tudo bem, não se preocupe se você sair. Nós compensaremos você. Você acha que está tudo bem se o talista aceitar sair daqui? As artes marciais arcarão com todas as despesas de viagem. Para você... Ouvindo que Wei Li não pôde ajudar, mas cerrou os dentes e amaldiçoou baixinho. Que bando de bastardos! Eles já tinham um plano. O One Man em Namdwang existe há muito tempo. Os discípulos de Ho Man moraram e ficaram aqui desde que eram crianças. A história de Ho Mon tem sido intimamente ligada a Namdwang, dizendo que devemos desistir de Namdwang, ou seja, abandonamos nossa história e raízes. Ele imediatamente recusou. Buraco no gemido não vai a lugar nenhum. Um solto, 3 pernas, ligeiramente franzidas. A testa. Se você quiser ficar, ainda há uma maneira de ficar. Apenas fique na Indonésia. Ele interrompeu e pediu-lhe para desistir do pôr do sol. Essas palavras o fizeram ficar parado em choque. O som de chuva, caindo, era tão frio quanto o coração de uma pessoa. 2 torres-templos não podem existir em Nomblon. Mesmo se você tentar, não tem sentido. Mesmo que o San tenha entrado em colapso, ainda é Toverisme. Não podemos aceitar outra torre-seita existente aqui. Você deve escolher é se afastar. A outra é desistir da seita Flower Mountain. Caso contrário, só resta um caminho. Foi a destruição do portão. Assim que as palavras caíram, um raio explodiu. A chuva está ficando cada vez mais pesada, com o apelo da verdade ilusória. Você deve tomar uma decisão. Sua mão segurando o guarda-chuva tremeu, sem saber que era por causa da chuva fria. Ou por causa da raiva em meu coração. Depois de segurar por um tempo, ele foi capaz de falar: Eu não posso desistir, ou há filho chão ao lado. Então, ficou claro, vou te dar 3 horas. Se você não sair, terei que agir. Caminho. Colo filho, impotente. Perguntou. Você não acha que é demais fazer isso? Por que as artes marciais agiriam assim? Ele franziu a testa e objetou o que você disse. Não está certo. Foi você quem nos forçou a fazer isso. Eu te dei a oportunidade de desistir. Mas você escolheu ser leal a Ron Filho. Então, não há outra maneira. Lembre-se que 3 horas depois. Tendo dito isso, ele e os outros se viraram e foram embora. Mas depois de alguns passos, ele de repente parou e perguntou:
Poderia ser: você está esperando o filho dela vir aqui. Você acha que eles vão te ajudar? Você quer nos confrontar. Uma pequena seita secular vale a pena para eles fazerem isso. De repente, uma voz soou: seu bastardo, o que você está fazendo? Quem está na frente? Uma pessoa caminhou lentamente para a frente. Um dos artistas marciais estava avançando, levantou a mão para parar e perguntou: quem é você? Chan Mayang empurrou essa pessoa de lado para continuar. Esse bastardo quer morrer. Ele passou pela multidão, surpreendendo a todos, chegando na frente da verdade ilusória. Chan Mayang disse que você não precisa saber quem eu sou. Ele olhou para ele com desconfiança. Ele é louco. Impossível, mesmo que ele não reconhecesse isso. Como um discípulo de artes marciais, ele não teria ousado correr para fácil de encontrar um lugar como este sozinho. Neste momento, o resto das pessoas também se apresentaram. Um por um, afastando os artistas marciais que passavam. E ficando de lado. Por que você está bloqueando a estrada assim? Saia do caminho. Fantasmal Chan franziu a testa e parecia desconfortável. Wei Xiaoheng estava ansioso. Quando ele viu seu pai, ele alegremente chamou o pai. Quando criança, ele correu para abraçá-lo. Weblap, Sun imediatamente perguntou: você voltou? Ele felizmente respondeu sim. Tô de volta. Eu trouxe o Oa Homem-Sol de volta. Pai. Chun-Wan ficou surpreso. As flores da montanha estavam estreladas. Chamayang riu. É verdade que a flor da montanha. Mas quem você acha que é? Já estamos aqui. Ele olhou para todos e, de repente, pensou. Ele apareceu de repente, então eu não prestei atenção. Mas, agora, eu vejo o padrão de flor de damasco. Grande Show se apresentou para expressar isso. Ele ouviu que o mestre estava com problemas. E viemos ajudar. Aqui, grande mostrado de segunda geração de Oa, filho prazer em conhecê-lo. Caminho Colo-Sol engasgou. Foi grande mostrado, estrela flor espada, grande mostrado. O segundo mestre enviou a espada de flores. Grande mostrado aqui, ele ficou tão chocado que caiu no chão. Felizmente, o Wei Xiaohan o pegou o pai. Olhando de baixo. A seita Master Hoon-san não pôde deixar de exclamar. Ele parece tão majestoso, mesmo que ele estivesse ao lado de um verdadeiro artista marcial fantasma. Ele não seria inferior. Sohori Santanlon é essa pessoa que vem. Chan Yan então correu e disse alegremente: então, você é o mestre que ouvi falar de você. Você é aquele que deu honra a filho, muito apoio financeiro quando estava com problemas. Yun-Jong suspirou e lembrou: ei, por que você está falando sobre dinheiro aqui? Ele apertou a mão e o cumprimentou.
Prazer em conhecê-lo. Eu sou Chanyang de Oa Filho. Wei Lishan ficou atordoado. Chamyong. O que? Chanweon também se virou para olhar para ele. Era Chamon. Chamyan ou a Santanlongo. Você diz que é Chamyan da Oasan. É que realmente você... Ele fez beicinho com os lábios cheios de desprezo e respondeu: Eu não me importo com o que você diz. Eu sou Chanyan de Oasan. As coisas aqui são momentâneas. Você e eu conversamos. Depois de ouvir que ele ainda não conseguia acreditar, seu coração estava cheio de dúvidas. Aquele bastardo de aparência canalha era, na verdade, Chanyang. Foi um dos jovens discípulos emergentes no Jianghu. Santão muito mais famoso do que eu. Chanyang o ignorou, segurou a mão de Li San. Seus olhos brilhantemente expressando: Agora que estou aqui, você não precisa mais se preocupar. O grão-mestre estava cheio de elogios para ele. Quanto mais ele olhava, mais difícil se tornou para ele entender. À primeira vista, ele não viu nada notável. Grande Show perguntou: Você sabe o que viemos aqui para a direita? Eu sou o grande mostrado do filho de Oa. Ele educadamente respondeu: Eu sou verdadeiras artes marciais. O que você disse ao mestre agora? Me diga, te diga. Então, o filho de Ou se envolveu oficialmente neste assunto. Ele encolheu os ombros e assentiu. Você adivinhou certo. Shangguan apertou o guarda-chuva com raiva. Como ele ousa? Nosso filho quase murchou. Mas acabou de subir um pouco e se atreve a intervir em questões de artes marciais, realmente sem saber o quão alto o céu e a terra estão. Eu não sei como você planeja lidar com isso. Big Sean respondeu: Seria bom se ambos os lados pudessem se reconciliar. Mas parece que as artes marciais não significam que... Suas palavras eram normais, mas sua aura deixou Shangguan tímido. Sua aura era bastante forte. As pessoas ao seu redor também devem sentir essa aura. Kim Big mostrado parece completamente diferente de Tão Long. A aura que ele irradia é forte e cheia de confiança. Pensando nisso, ele também abriu a boca para perguntar: Você quer dizer que os dois lados competem? Nós também temos essa ideia? Chamyang interrompeu de repente. Isso é o suficiente. Quais são suas idades? Ser interrompido deixou desconfortável e perguntou: Por que você... Esse bastardo não conhece boas maneiras. Você virou... Um bando de bastardos veio aqui e expulsou as pessoas. E então eles ainda queriam que conversássemos, de acordo com as regras. Regras são usadas apenas com pessoas que têm regras. Mas você não é digno bastardo. A verdade ilusória puxa a espada. Mas foi interrompido pelas próximas palavras de Chamyang. Vocês querem atacar. Espere 1 minuto. Volte em 3 horas. Naquele momento você deve se preparar mentalmente para morrer.
Chan Won franze a testa questionando. É isso que um filho quis dizer. Big Sean sorriu e respondeu. Isso é o que queríamos dizer. Nos meus olhos, vocês são apenas um bando de bastardos. Se você pretende oprimir os outros assim, você já se preparou mentalmente. Ele se preocupou com a raiva quando ouviu, mas tentou se conter e colocou a espada de volta em sua bainha. Ok. Isso é o que o filho dela quis dizer. Um dia eu vou te deixar, um dia. A esta hora, amanhã, eu voltarei. O que quer que aconteça. Você, o filho, deve suportar você mesmo. Porque esse é a sua decisão. Chan Yang despreocupadamente arranhou os dedos e soprou a sujeira em suas mãos. Ele enrolou os lábios e sorriu zombando, pensando que 3 horas mudariam para um dia. Já que você está aqui, vamos fazer o trabalho. Yanjon ficou sem palavras. Ele realmente não pôde evitar. Ele o irritou demais. Joe Gal também o incitou impacientemente. Vamos lá. Se você quiser fazer isso, se apresse. Fantasma Chan apertou seu controle sobre a saúde da espada. Mas no final ele ainda relaxou e deixou ir. Ele apertou as mãos em cerimônia. Mas o tom estava baixo como se estivesse segurando, definindo este tempo para amanhã. Tendo terminado de falar, ele imediatamente se virou e saiu. Sem um segundo de hesitação. Eu passei por cada pessoa de Beak mostrado aos 2 de Jogou, Yanjon, finalmente passar por Lula para isso. Não me importo se está chovendo, apenas continue em frente sem se virar. Os outros caras correm para perseguir. Yanjon exclamou, admitindo que ele era bom em segurar. Que bando de bastardos de artes marciais. Segundo o mestre Wei, ainda parece pasmo. Esperando Tianyan falar, ele de repente voltou a si. Como você se sente? Apenas vamos cuidar de tudo. Ok. Neste ponto, ele estava com tanto medo que tremeu e perguntou: Jovem mestre, você ainda pode ser feliz. Você sabe quais são as consequências do que acabou de acontecer. Será? Eu perguntei a vocês para vir e se reconciliar com as artes marciais. Agora estamos em guerra com eles. Meu Deus. Você ficou tão chocado que perdeu a consciência. Vamos pendurar o rosto ficar pálido, pai. Pai. Chamayang coçou a cabeça em confusão e perguntou: Há algo errado? Yanjon sorriu profundamente e disse: Não é nada. É tudo por sua causa. Por outro lado, em direção à avó, que estava voltando, vários de seus irmãos mais novos ficavam se perguntando: Irmão mais velho, por que teve que esperar até amanhã? Irmão mais velho. Irmão, por que você não lhes dá uma lição aí? Então eles ficarão com medo e recuarão. A verdade ilusória
para o que aconteceu antes. Ok. Vamos voltar e ensinar-lhes uma lição. Você sabe por que adiei para amanhã? Porque estou com muita raiva. Ele de repente gritou-se: começarmos agora. Provavelmente vamos matar todos eles. Esses bastardos não sabem o quão assustador é. Quando estou com raiva, uma vez que eles se tornam inimigos marciais, seu único caminho é a morte. No meio de um vazio ilusório. A criança estava de pé vagamente. Quando de repente ele ouviu uma voz chamando Rei Criança. Ele se virou e respondeu: Pai T. Durante a procissão, a imagem de Oasan Mountain apareceu. A voz ainda soava em meus ouvidos. Oasan foi um ato famoso para ganhar essa reputação. Seu filho tinha derramado sangue incontável e ossos de seus antecessores. Mesmo que Oasan ainda está com problemas agora. Um dia, Oasan reaparecerá. Então não olhe para o presente e enfraqueça sua vontade. Você deve confiar neles. Um dia, nosso Oa, em Maan, será famoso no mundo novamente. Você deve seguir de todo o coração Oa Filho. O mestre de Black Mountain de repente acordou de seu coma. Todo seu corpo tremeu. Então ele olhou para o lado e perguntou a Diabetes Melitus Ben. Isso não foi um sonho. Ele assentiu em resposta do que sandoou em silêncio. Do outro lado, Chamayang tomou um gole refrescante de vinho e colocou sobre a mesa exclamando delicioso. Vinho verdadeiramente bom. Me dê algo para comer. Ele lutou. Joe Go, rapidamente, pegou o prato e fugiu, dizendo que a jornada é muito cansativa. Estou prestes a morrer de fome e você ainda vai comer todo o meu. Apenas coma a sua própria porção o suficiente. Ele violentamente ameaçou. Vamos lá. Dê aqui rápido. Você quer morrer? Ele tentou viver e morrer para manter o prato. Esta é a minha parte. A porta impenetrável se abriu. Wei Li San correu e gritou. Vocês ainda estão sentados aqui, bebendo. A situação é crítica. A porta está prestes a ser destruída. Wei Xiaohang viu e se levantou o pai. Viek, mostrado-se desculpando. Levantou-se e expressou suas desculpas. Nós éramos muito autoindulgentes. Chan Yang inocentemente levantou a garrafa de vinho e o convidou. Mestre, vem aqui para fazer uma xícara. Joe Go com raiva. O lembrou que ele estava ferido. Por que você o chamou para uma bebida? Ele estava impotente para respirar com dor. Ele realmente não teve escolha a não ser fazer isso. Ele disse que eu decidi. Ho-On Man vai sair. Nome compulsão, espera. Sua mão não acreditou em seus ouvidos, pai. Ele explicou que, embora ele não quisesse sair, suas raízes históricas, a situação não poderia ser mudada. Nós também agradecemos por vir aqui de um longo caminho para nos ajudar, mas agora espero que você também saia. Eles mostraram tranquilizado o mestre senhor.
Esse assunto é causado por nós, vamos resolver. Maneira mestre de seita disse heróis cansados. Eu sei que você está vindo para nos ajudar. Mas todos vocês conhecem o verdadeiro poder das artes marciais. Mesmo que eles possam ter acabado de recuar. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Eles fizeram. Certamente não foi até chegarmos que eles nos ignoraram. Chamayang calmamente tomou um longo gole de vinho. Ele colocou o vaso na mesa e se perguntou. Eu também estava prestes a perguntar sobre isso. Há algo valioso neste lugar que faria os artistas marciais. Quero lá que você saia. Caminho? A montanha Lape é difícil de entender. Vale a pena. É aqui. Não há nada de valioso neste lugar. Não seria a nossa vez, isso mesmo. Ele provavelmente não há nada que vale a pena aqui. Ele provavelmente não estava errado no que disse. Se houvesse, ele saberia. Suas personalidades não são necessariamente tão ruins quanto isso. Mas provavelmente há algo aqui que ele não sabe. Ele insistiu novamente o assunto. É assim, espero que todos saiam logo. Eu mesmo cuidarei dos assuntos futuros. Chamayang imediatamente recusou, de jeito nenhum. O mestre da SEC tem uma ordem, que todo o nosso assuntos sexuais devem ser resolvidos. Mas se este assunto chegar a uma situação de vida ou morte, então, que assim seja. Está tudo bem nós, e ou a filho, não temos medo de artes marciais. Oa-sa nunca abandonará, Oa em gemido. Isso será um exemplo para o mundo inteiro olhar. Ouvindo que Wei-Lep-san olhou silenciosamente para ele. Cha-myong. É que Tanlong-ho, um filho. Talvez eu o tenha subestimado demais. Depois de beber o vinho Chamayang, disse novamente. Eu tenho um favor para te pedir. Ele respondeu rapidamente que está tudo bem. Você acabou de dizer, eu farei o que puder. Ele colocou a garrafa de vinho na mesa. Então ele sorriu alegremente e pediu ao mestre. Traga todo o vinho aqui. Agora eu tenho que beber para o conteúdo do meu coração. Amanhã eu tenho que lutar contra aqueles artistas marciais. Ele ficou sem palavras. Ele deve ter pensado errado. Lá fora ainda estava chovendo em uma pensão. Shamfu, um discípulo de artes marciais de segunda geração, estava perguntando o que o irmão mais velho pensava. Eles escapariam esta noite. Análise de ilusão verdadeira. Se houvesse apenas o portão da sombra da flor, pode ser assim, mas agora que há uma montanha, provavelmente não será assim. Irmão, você acha? Porque eles ganharam uma falsa reputação. Ele explicou que as pessoas são bastante simples. Se eles ainda não têm uma reputação, eles não vão precisar, mas se uma vez eles têm uma reputação, eles naturalmente acharão muito importante. E não pode desistir desse nome. Chamayang agora está um pouco verde em seu Orra Santan. Por muito tempo. Então, ele provavelmente ficará, por causa
dele. Se ele sair, ele não fará as pessoas rirem dele. Ouvi que Chunfu também entendeu e respondeu que sim. Poderia ser como o irmão mais velho disse. Por causa disso, talvez, desta vez, ele tenha que pagar o preço. Chen nós, e com confiança, afirmamos amanhã. O momento decisivo nesta luta. Eu vou lhe ensinar uma lição. Talvez ele ainda seja muito jovem e já tem alguma reputação. Então ele é muito arrogante como idosos, como nós. Não deveríamos dar a ele uma lição e ajudá-lo a perceber seus erros. Assim como o irmão mais velho dirigiu. Ele me lembrou ainda mais. Mas qual é o propósito de vir aqui? Você não deve esquecer que Chanfu assentiu. Eu lembro. Tenha certeza. Eu nunca esqueci que seja o Wonmon ou o Wei Sun Disciples. Temos que nos livrar deles primeiro. Se isso for bem-sucedido, artes marciais podem se tornar a seita número 1 do mundo. Ultrapassando o Shaolin está ao seu alcance. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Para estabelecer uma seita para seguir a cidade. Chumbi Sword é isso. Se as coisas correrem bem, este mundo pertencerá às artes marciais. Na manhã seguinte, depois de uma noite movimentada, Chamayang estava agora sentado na frente da sala, reclamando que ele tinha bebido demais. Parece que isso não é bom, olhando para sua aparência abatida como um viciado. Yanjong gritou com raiva esse bastardo. O que ele bebeu tanto que bebeu todo o álcool. Ele continuou a beber outra garrafa e disse: O vinho é tão bom, vamos terminar tudo. Ei! Você ainda pode beber agora. Ele zombou, pare de falar. Isso me dá dor de cabeça. Zhou Gou cerrou os dentes e o lembrou. É de manhã, estamos prestes a lutar. Então por que beber temos que enfrentar as artes marciais? Chen Yang voltou como antes. Cobriu o nariz e respirou com todas as suas forças. Com as mãos, todo o cheiro de álcool voou. Não se preocupe, é hora de acordar. Jogu franziu a testa e cobriu o nariz. Era um cheiro muito ruim. Eles mostraram que só podiam suspirar. Na sala do mestre, vamos pendurar Pai Expresso. Eu convoquei meus irmãos e irmãs. A porta está fechada. Ok. As artes marciais estão chegando. Nós realmente temos que lutar contra eles. Wei Leishon baixou a cabeça e murmurou por que lutar com eles. Ele suspirou e pensou consigo mesmo. Eu não ousaria confrontá-los como uma flor da montanha. O que devemos fazer sobre este assunto agora? Sentar lá e observar se ficarmos do lado de fora. Vamos no máximo deixar Nam Duang, mas nossa reputação, se enfrentarmos as artes marciais, nossos discípulos podem perder suas vidas jogando. Você e eu podemos não ser capazes de escapar. Ele tristemente perguntou ao filho: O que devemos fazer? Me diga. Wei Shaohang ficou atordoado por um momento.
mas seus olhos gradualmente se tornaram determinados a falar. Tendo chegado a este ponto, devemos lutar até o fim. As artes marciais fizeram tanto, não suportamos ser humilhados. Eles são convidados e ainda se atrevem a lutar. Então, como podemos, como proprietários, ignorá-lo? Mas sempre admirei meu pai, porque ele sempre teve orgulho de ser um discípulo do filho Roá. Mesmo que seu pai soubesse que o filho de Oa havia morrido, ele sempre os ajudou com uma forte crença no filho de Oa, que um dia eles se levantariam novamente. Todas essas coisas me deixem sempre orgulhoso, pai. Quando o Sackmaster ouviu isso, ele apertou o aperto no cobertor. Os discípulos da família Rua Mountain são o orgulho. Meu filho. O menino deu um tapinha no peito energicamente, para expressar que, como um discípulo da montanha Rua, como ele poderia ignorar ver seus companheiros discípulos ter que passar pela vida pela morte. E acima de tudo foi feito por nós, Pai. Você não acha que eu conheci o cavalo mestre do pôr do sol? Quando ele ouviu o que eu disse, ele não hesitou em concordar imediatamente em nos ajudar, mesmo que eles fossem um pouco exagerados. Mas esse também era o coração deles para nós. Mesmo se eu tivesse que morrer hoje, eu não teria arrependimentos. Ele de repente olhou para o filho, silenciosamente, sentindo vergonha, que mesmo se ele morresse, ele teria que lutar, lado a lado, com o filho. Ainda não consigo pensar como você. Normalmente, eu sempre digo isso, mas agora não consigo decidir. É verdade que sou um pai ruim. Meu filho está muito orgulhoso de você. Ele finalmente falou, deu a ordem e abriu a porta do salão de artes marciais. Sim. Passar minhas palavras aos discípulos. Quem não quer lutar, pode sair. Eu não culpo esses discípulos. Se até hoje espere, gemido pode superar esta tribulação. E aqueles discípulos ainda querem voltar. Eu ainda vou aceitá-los. Diabete Melit foi perguntado, preocupado, mas perguntou se alguém declararia uma luta. Ele tranquilizou e tranquilizou. Ainda há eu e meu filho. Tudo bem, vamos lutar por Enxada em Mon. O Eixalren respondeu alegremente que sim. Diabete Melitbin olhou para os dois por um momento. Finalmente ele se virou e disse: sim, eu entendo. Caminho Colo, filho, de repente perguntou. Então você está planejando sair? Também. Ele estava abrindo a porta quando parou e respondeu: não. O discípulo não lutará em nome do filho Oá, mas discípulos vão lutar por prostituta em gemido. Fora. Chamayang perguntou, enquanto bebia e olhava para o céu. Irmão mais velho, que são aqueles artistas marciais, vindo. Yanjong gritou com raiva, como eu sei. Big Sean falou para avisá-lo, ouça aqui. Desde a noite passada, eu apenas observei, sem dizer nada.
Mas hoje é diferente. Antes de deixar o líder da seita disse que este incidente foi considerado um momento para o filho de Oa ter uma voz no mundo